Google acabou de lançar uma das maiores ondas de avanços em inteligência artificial que vimos este ano, e tudo aconteceu ao mesmo tempo. A DeepMind apresentou o Cima 2, um agente que pensa em tarefas em mundos 3D e até se autotreina. Ao mesmo tempo, um modelo oculto dentro do Google Inteligência Artificial Studio começou a apresentar reconhecimento de texto manuscrito quase perfeito e um raciocínio simbólico surpreendentemente limpo. Logo depois, o NanoBanana 2 vazou de novo, exibindo visuais dos motores de imagem Gemini, remasterizando fotos ruins e seguindo comandos de texto complexos com precisão quase mecânica. Tudo isso aconteceu em questão de dias, então vamos falar sobre isso. Cima 2 é a nova versão do agente geral de jogos da DeepMind, o World Agent. O primeiro Cima, lançado no ano passado, impressionou por seguir mais de 600 instruções em vários ambientes virtuais. Ações como virar à esquerda, subir escadas, abrir mapas e interações básicas. No entanto, ele não era perfeito em tarefas longas. A DeepMind comparou Cima com jogadores reais. Cima concluiu 31% das tarefas longas e complexas, enquanto jogadores reais alcançaram 71%. Ele fez o trabalho, mas não conseguiu manter o panorama geral. Cima 2 muda essa dinâmica. Ele traz o Gemini como seu núcleo de raciocínio e, de repente, o agente não está mais apenas seguindo comandos. Ele interpreta objetivos, pensa nos passos lógicos, explica suas ações e revisa seu comportamento. A DeepMind treinou ele com vídeos de demonstração humana com rótulos de linguagem e depois construiu em cima disso com rótulos gerados pelo Gemini para preencher as lacunas. Com essa combinação, Cima 2 quase dobrou o desempenho em tarefas longas e manteve flexibilidade entre motores de jogo. Eles jogaram tudo nele. A parte interessante é como ele generaliza. Ele pode participar de jogos para os quais não foi treinado, como ASKA de sobrevivência Viking ou Mind Dojo, do ambiente de pesquisa do Minecraft. Ele trabalha com esboços, emojis, instruções complexas e comandos multilingües. Ele transfere ideias entre mundos. Se ele entende como a mineração funciona em um ambiente, aplica esse conhecimento para colher em outro lugar sem precisar de explicações extras. Em No Man's Sky, o agente leu terreno acidentado, achou um farol de socorro e planejou os próximos passos como se já conhecesse o jogo. A DeepMind avançou na interação ao unir o Cima 2 ao Genie 3, seu gerador de mundos em tempo real, que transforma imagens ou textos em ambientes 3D instantaneamente. O Cima 2 acessa esses mundos novos como fases comuns de um jogo. Ele navega, usa ferramentas, cumpre objetivos e reage naturalmente, mesmo com muito ruído visual. Árvores, bancos, objetos espalhados, mobs, praticamente qualquer coisa, Genie sente vontade de aparecer. Como tudo é sintético, o agente não depende tanto de dados humanos. Tudo começa com demonstrações humanas e depois aprende por meio de brincadeiras autodirigidas, onde um modelo gêmeos propõe desafios, outro avalia, tenta e SEMA repete até melhorar. Esse ciclo desenvolve novas habilidades em áreas que nenhum humano jamais rotulou. O objetivo a longo prazo é obviamente a robótica, e a DeepMind conecta abertamente o SIMA2, a pesquisa de inteligência incorporada. Eles chamam isso de hierarquia. Cima gerencia o que fazer em alto nível, enquanto outro sistema controla movimento de articulações, rodas e partes mecânicas. Essa configuração é igual à dos benchmarks Isaac da NVIDIA ou Habitat da Meta. Casas e fábricas reais dificultam agentes com desordem, pouca luz ou objetos inesperados. O Cima 2 reduz um pouco essa distância, pois o agente entende a semântica antes de agir. Com o entendimento consolidado, criar controladores precisos vira um desafio de engenharia mais direto. A principal mudança no ecossistema do Google ocorre agora no raciocínio, impulsionada por uma descoberta que viralizou online. O historiador Mark Humphries, especialista em América do Norte, começou a testar um modelo misterioso que surgiu no Google, Inteligência Artificial Studio, durante um teste AB. O Inteligência Artificial Studio às vezes testa silenciosamente, mostrando duas respostas de modelos e pedindo que você escolha a melhor. Usuários veem esses testes como indício de avaliação do Gemini 3 antes do lançamento. Humphries publicou manuscritos, cartas, livros de contas e diários do século XVIII. Esses documentos têm gramática antiga,
ortografia irregular, borrões, símbolos vagos e números imprecisos. A maioria dos modelos de inteligência artificial falha nesse material porque envolve mais que reconhecimento de padrões, exigindo contexto histórico e raciocínio. O novo modelo do Google apresentou uma interpretação mais próxima da de um especialista. Em benchmarks antigos, o Gemini 25 Pro já registrava cerca de 4% de erro de caracteres e 11% de erro de palavras em manuscritos complexos, o que impressionava. O novo modelo reduziu o erro de caracteres para 0,56% e de palavras para 1,22%. Isso equivale a um erro a cada 200 caracteres. O verdadeiro choque não foi a precisão, mas o motivo por trás dela. Um diário de comerciante de 1758 registrou a compra de açúcar como para um pão de açúcar, 145 a 1/40.191. Os números eram confusos, especialmente o 145, que podia indicar 145, 1,45 ou outra coisa. A maioria dos modelos de inteligência artificial interpreta mal esse tipo de abreviação, errando ou formatando de forma incorreta. O novo modelo decodificou as unidades, conferiu o custo e concluiu que o valor correto era 14 libras e 5 onças. Ele obteve esse resultado ao converter um shilling e 4 pence para 16 pence, calculando que o total de 0 libras, 19 shillings e 1 penny equivale a 229 pence, dividindo por 16 para obter 143.125 e convertendo o resto em onças. Ele mesmo adicionou os rótulos LB e OZ. Não foi só transcrição, mas um raciocínio complexo com unidades históricas, caligrafia ambígua e restauração de contexto. Humphreys disse: o modelo parecia compreender o livro-caixa, mesmo sem ter sido treinado como raciocinador simbólico. Ele se comporta como tal simplesmente porque a representação interna atingiu um nível em que o raciocínio emerge como um efeito colateral. Pesquisadores chamam isso de raciocínio implícito emergente, e muitos na internet relataram o mesmo em fórmulas químicas, conversões de moedas antigas, inferência de datas de manuscritos e textos profundamente ambíguos. Se confirmado, indica reconhecimento de manuscrito e raciocínio simbólico. Dois dos problemas mais difíceis da área avançaram ao mesmo tempo no mesmo sistema. Para historiadores, isso transforma a leitura e análise de arquivos, pois a inteligência artificial lida com erros ortográficos, abreviações e contexto cultural sem dificuldades. As pessoas buscam transparência, pois quando a inteligência artificial faz correções, sua interpretação pode influenciar o entendimento final. Humphreys afirma que a inteligência artificial deve atuar com pesquisadores humanos, não substituí-los, pois mesmo o raciocínio avançado ainda reflete vieses do modelo. E enquanto tudo isso acontecia, outra parte do ecossistema do Google vazou de um ângulo totalmente diferente. No Media.ai, uma prévia do Nano Banana 2 apareceu brevemente antes que o anúncio fosse removido. Nesse curto período, usuários baixaram várias imagens de amostra. Depois, outros exemplos apareceram nas redes sociais de criadores como Mars, Everything Tech e Leo. O modelo tem mais fidelidade, detalhes nítidos e alta consistência, especialmente em tarefas de texto. Ele escreve frases longas em quadros brancos com precisão no layout, peso de fonte e espaçamento, área em que modelos de imagem falham. A remasterização também melhorou. Imagens borradas ou de baixa resolução são reconstruídas com cores fiéis e linhas mais nítidas. Algumas amostras indicam que Nano Banana 2 alcança desempenho similar aos novos motores de imagem Gemini, testados internamente pelo Google. O modelo segue instruções em linguagem natural com mais precisão, lida melhor com lógica de prompts passo a passo e interpreta solicitações que envolvem tanto conteúdo visual quanto conhecimento de mundo. Destacaram como ele cria banners, visuais para redes sociais e composições completas que antes exigiam trabalho manual no Photoshop. Essas melhorias são essenciais, pois os fluxos criativos exigem ativos rápidos e de alta qualidade. Se o Nano Banana 2 funcionar via interface de programação de aplicações, com o desempenho dos vazamentos, a produção de conteúdo das equipes de mídia será muito impulsionada. O Google não confirmou uma data de lançamento,
mas os vazamentos frequentes, como o acesso ao Media Bay to AI, sugerem isso. O lançamento está perto, seguindo o padrão do Google de lançar novas ferramentas e ondas com o Gemini. O Google parece estar se aproximando de modelos que compreendem o mundo, não apenas o preveem. Deixe seus comentários aí embaixo, inscreva-se no canal e curta se você gostou da análise. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.